Imagine isso. Você está sozinho tarde da noite. Tudo está em silêncio, mas então, algo inesperado acontece. Você vê uma figura no pier, acenando. No parque, um balanço vazio que não deveria estar em movimento. Ou pior ainda, você entra em um elevador e encontra o impossível. Esses não são pesadelos. São histórias reais que vão fazer você questionar até onde vai o medo. E se fosse você? O que faria quando o sobrenatural aparece diante dos seus olhos? Fique conosco até o final, se tiver coragem. Relato 1. Olá, eu me chamo Antônio. Atualmente estou com 62 anos e por quase uma década trabalhei como zelador no edifício Andraus em São Paulo. Hoje, mais de 30 anos após deixar esse emprego, ainda sou assombrado pelas lembranças do vivi naquele lugar. As noites insones, os pesadelos recorrentes e são apenas algumas das marcas que trago comigo. Comecei a trabalhar no Andraus em março de 1982, 10 anos após o terrível incêndio que devastou o edifício. Na época, eu era um jovem de 22 anos, recém-casado e ansioso por um emprego estável. Minha esposa, Maria, estava grávida de nosso primeiro filho, e eu não podia estar mais determinado a proporcionar uma vida melhor para minha família em formação. Ao chegar ao imponente edifício na rua Pedro Américo, fiquei impressionado com sua estrutura. Com seus 31 andares, o Andraus se erguia majestoso contra o céu de São Paulo, suas janelas refletindo a luz do sol nascente. Apesar da reconstrução e renovação após o incêndio, havia algo na atmosfera do lugar que me causou um leve desconforto, uma sensação sutil de que algo não estava completamente certo. Fui recebido por seu Jorge, o zelador-chefe, um homem de meia-idade com olhos cansados e um sorriso forçado. Ele me conduziu pelo saguão de mármore, seus passos ecoando no espaço amplo. "Bem-vindo ao Andraus, Antônio", disse ele, sua voz baixa e rouca. "Espero que esteja preparado para o trabalho. Este lugar, bem, ele exige muito de nós." Notei uma hesitação em sua voz, como se quisesse dizer mais, mas se conteve. Na época, não dei muita importância, atribuindo seu comportamento ao estresse do trabalho. Seu Jorge me levou em um tour pelo prédio, explicando minhas responsabilidades. Limpeza, manutenção básica, atendimento aos ocupantes. Tudo parecia bastante padrão. Porém, quando chegamos ao hall dos elevadores principais, notei que ele ficou visivelmente tenso. "Estes são os elevadores principais", disse ele, apontando para as portas de aço escovado. "Tente usar os de serviço sempre que possível. Estes aqui, às vezes, apresentam problemas." "Que tipo de problemas?", perguntei curioso. Seu Jorge hesitou, passando a mão pelo cabelo, grisalho. "Problemas técnicos, você sabe. Coisa de prédio antigo." Mais uma vez senti que havia algo que ele não estava me contando, mas decidi não insistir. Afinal, eu era um novato ali. Os primeiros meses transcorreram sem incidentes. O trabalho era exatamente o que eu esperava. Rotineiro, às vezes cansativo, mas estável. Fazia minhas rondas, realizava pequenos reparos, atendia às solicitações dos funcionários das empresas que ocupavam o prédio. À noite voltava para casa, para Maria e nosso filho recém-nascido, Pedro. Foi apenas no início do inverno, cerca de 4 meses após meu início no Andraus, que tive minha primeira experiência realmente perturbadora. Era uma noite particularmente fria de julho, e eu fazia a ronda habitual antes de fechar o prédio. O relógio no saguão marcava 23h45, quando entrei no elevador de serviço para subir até o último andar. No 10º andar, o elevador parou abruptamente. As luzes piscaram e por um momento pensei que fosse apenas uma falha mecânica. Mas então senti um frio intenso e repentino envolver meu corpo. O ar ficou pesado, carregado com um cheiro fraco, mas inconfundível, de fumaça. Confuso e um pouco assustado, saí do elevador, procurando a fonte do odor. O corredor estava escuro e silencioso, iluminado apenas pela fraca luz de emergência. Foi então que ouvi um sussurro abafado vindo do elevador principal no final do corredor. "Socorro!" Congelei no lugar,
meu coração disparando no peito. As portas do elevador principal estavam fechadas, e o painel digital acima delas indicava que estava no térreo. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, talvez o vento passando por alguma fresta. Com as pernas trêmulas, me aproximei do elevador. O frio se intensificou, e eu podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens no ar. Com a mão tremendo, apertei o botão para chamar o elevador. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. O som do maquinário ecoava pelo poço do elevador cada vez mais alto, até que finalmente as portas se abriram com um suave ding. A cabine estava vazia, mas algo estava errado. O espelho que cobria a parede do fundo estava completamente embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar um banho quente ali dentro. No canto inferior, pude distinguir o que parecia ser a marca de uma mão. Dei um passo para trás, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Foi então que notei algo que me fez gelar o sangue nas veias. No chão da cabine, havia marcas úmidas, de pegadas que iam do fundo do elevador até a entrada, como se alguém tivesse acabado de sair. Não me lembro exatamente como voltei para a sala dos zeladores naquela noite. Só sei que passei as horas seguintes sentado em uma cadeira dura, olhando fixamente para a parede, tentando encontrar uma explicação racional para o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, convenci a mim mesmo de que tudo não passara de uma alucinação causada pelo cansaço. Afinal, eu estava fazendo horas extras há semanas para conseguir comprar os móveis do quarto do Pedro. Decidi não comentar o incidente com ninguém, temendo parecer louco ou incompetente. No entanto, nos meses que se seguiram, incidentes similares começaram a ocorrer com uma frequência perturbadora. Luzes piscavam sem explicação em corredores vazios. Objetos mudavam de lugar durante a noite nos escritórios trancados. O cheiro de fumaça aparecia e desaparecia em diferentes partes do prédio, sempre acompanhado por aquela sensação de frio intenso. Os outros funcionários também começaram a notar coisas estranhas. Certa manhã, encontrei Dona Cida, a faxineira do turno da manhã, chorando na sala dos funcionários. "O que houve, Dona Cida?" perguntei preocupado. Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados. "Ah, seu Antônio, foi horrível. Estava limpando o 16º andar quando ouvi um choro de criança vindo do banheiro. Mas quando abri a porta não tinha ninguém lá. E o espelho? O espelho estava todo embaçado, com uma mensagem escrita nele. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Que mensagem? Não consigo respirar. Ela sussurrou se benzendo. Juro pela Nossa Senhora, seu Antônio, nunca mais subo naquele andar sozinha. Tentei acalmá-la, dizendo que provavelmente era apenas uma brincadeira de mau gosto de algum funcionário. Mas no fundo eu sabia que estava acontecendo algo que ia além da nossa compreensão. Foi em 1985, 3 anos após começar no Andraus, que tive um encontro que mudou completamente minha percepção da realidade. Era uma madrugada de sábado, e eu estava fazendo hora extra para cobrir a folga de um colega. Por volta das 3 da manhã, desci ao subsolo para fazer uma verificação de rotina nas caldeiras. O subsolo sempre foi a parte mais sinistra do prédio. As paredes de concreto nu, manchadas pela umidade, pareciam sugar toda a luz. O constante zumbido das máquinas criava uma atmosfera opressiva, como se o próprio ar estivesse vivo e vibrando. Eu estava verificando os medidores quando de repente as luzes falharam. Por um momento, fiquei mergulhado na escuridão total, o pânico começando a se formar em meu peito. Então as luzes de emergência se acenderam, banhando o ambiente em um vermelho fantasmagórico. Foi nesse momento que ouvi o som do elevador descendo. Meu primeiro pensamento foi de alívio. Talvez fosse outro funcionário vindo checar o que havia acontecido com a energia. Mas então me lembrei. Eu era o único no prédio àquela hora. O som metálico do elevador chegando ao subsolo ecoou pelo espaço. Lentamente as portas começaram a se abrir. Meu corpo inteiro estava tenso, pronto para correr, mas algo me mantinha paralisado no lugar. Quando as portas se abriram completamente, vi uma mulher de costas para mim.
Ela usava um vestido florido e tinha os cabelos presos em um coque, um estilo típico dos anos 70. Por um momento pensei que pudesse ser alguma funcionária confusa que havia descido por engano. Senhora? Chamei minha voz trêmula. A senhora não deveria estar aqui, é perigoso. Lentamente a mulher começou a se virar. Foi então que senti o cheiro, um odor forte de carne queimada que fez meu estômago revirar. Quando ela finalmente ficou de frente para mim, meu sangue gelou nas veias. Metade de seu rosto estava terrivelmente queimada, a pele derretida revelando o músculo e o osso por baixo. Seu olho direito, intacto, me encarava com uma expressão de puro terror. Por favor, me ajude, ela sussurrou, sua voz um gemido agonizante. Ela estendeu a mão em minha direção, os dedos enegrecidos e retorcidos como galhos secos. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo se recusava a obedecer. Ficamos ali, congelados naquele momento surreal, o tempo parecendo se arrastar. De repente, as luzes principais voltaram, piscando violentamente. Quando meus olhos se ajustaram à claridade, a mulher havia desaparecido. As portas do elevador estavam fechadas, como se nunca tivessem se aberto. Não me lembro como saí do subsolo naquela noite. Só sei que, quando dei por mim, estava sentado no meio-fio em frente ao prédio, tremendo incontrolavelmente e lutando para respirar. Passei o resto da madrugada vagando pelas ruas de São Paulo, incapaz de voltar para casa e enfrentar as perguntas de Maria. Como eu poderia explicar o que tinha acontecido? Como eu poderia fazer alguém entender o terror que eu havia experimentado? Nos dias que se seguiram, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto queimado daquela mulher. O cheiro de carne queimada parecia me seguir, impregnado em minhas roupas e pele. Foi nesse período que comecei a pesquisar obsessivamente sobre o incêndio de 1972. Passei horas na biblioteca pública, vasculhando jornais antigos e relatórios. O que descobri me deixou ainda mais perturbado. O incêndio no edifício Andraus foi uma das maiores tragédias da história de São Paulo. 16 pessoas morreram e cerca de 375 ficaram feridas. Entre as vítimas fatais estava Mariana Santos, uma jovem secretária de 23 anos que trabalhava no 10º andar. Segundo os relatos, ela ficou presa no elevador durante o incêndio. A descrição de Mariana nos jornais da época correspondia exatamente à mulher que eu havia visto no subsolo. O vestido florido, o cabelo preso em um coque, até mesmo a queimadura no lado esquerdo do rosto. Essa descoberta me abalou profundamente. Não podia mais negar que o que estava acontecendo no Andraus ia além do normal, além do explicável. Estava claro que os espíritos das vítimas do incêndio ainda vagavam pelos corredores e elevadores do prédio, presos em seu momento de maior terror. Os anos seguintes foram um verdadeiro tormento. Os eventos paranormais se intensificaram, afetando não só a mim, mas também outros funcionários e até mesmo alguns ocupantes do prédio. Elevadores paravam em andares errados, deixando as pessoas presas por horas. Pessoas relatavam ouvir gritos agonizantes vindos das escadas de emergência no meio da noite. Alguns juravam ter visto reflexos de rostos queimados nos espelhos dos banheiros e elevadores. Eu tentava racionalizar, buscar explicações lógicas, mas cada incidente me empurrava mais para a beira da loucura. Comecei a ter pesadelos terríveis, sonhando com corredores em chamas e elevadores cheios de pessoas gritando por socorro. Minha vida pessoal começou a desmoronar. Maria não entendia por que eu chegava em casa tremendo e suando frio. Nosso filho, Pedro, chorava toda vez que eu o pegava no colo, como se pudesse sentir o terror que me consumia. "O que está acontecendo com você, Antônio?" Maria me perguntou uma noite, seus olhos cheios de preocupação e medo. "Você não dorme, mal come, está deixando aquele prédio te destruir." Eu queria contar a ela, queria compartilhar o peso do que estava vivendo. Mas como explicar o inexplicável? Como fazer alguém entender o terror de ser assombrado por almas torturadas? "É só o trabalho, Maria." Eu mentia, evitando seu olhar.
As coisas vão melhorar, você vai ver. Mas as coisas não melhoraram. Cada dia no Andraus era uma nova provação, um novo horror a ser enfrentado. Comecei a beber para adormecer, para tentar escapar dos pesadelos e das memórias. O ponto de ruptura veio em uma noite de 1990. Eu estava fazendo a ronda noturna, como de costume. O prédio estava silencioso, a maioria dos escritórios já fechados. Decidi usar o elevador principal para subir até o último andar, algo que normalmente evitava fazer. Assim que as portas se fecharam, senti aquela familiar onda de frio me envolver. O ar ficou denso, carregado com o cheiro de fumaça que eu já conhecia tão bem. O elevador começou a subir, mas algo estava errado. Passava pelos andares muito mais rápido do que deveria, os números no painel digital mudando em um borrão. De repente, o elevador parou bruscamente. As luzes piscaram e se apagaram, deixando-me na escuridão total. Meu coração batia freneticamente contra meu peito enquanto eu tateava às cegas, procurando o painel de emergência. Foi então que ouvi. Começou como um sussurro, quase inaudível, mas foi crescendo gradualmente. Vozes, dezenas delas, chorando, gritando, implorando por ajuda. O som me cercava vindo de todas as direções, como se as próprias paredes do elevador estivessem gritando. Por favor, alguém nos ajude. Não consigo respirar. Está quente demais. Mamãe, estou com medo. As vozes se sobrepunham, criando uma cacofonia de terror e agonia. Cobri meus ouvidos com as mãos, mas não adiantava. Os gritos pareciam estar dentro da minha cabeça. As luzes voltaram repentinamente, piscando de forma errática. O que vi então ficará gravado em minha memória para sempre. O elevador estava cheio de pessoas. Homens, mulheres, crianças. Todos vestidos com roupas dos anos 70, todos com expressões de puro pânico em seus rostos. E todos estavam queimando. Chamas fantasmagóricas lambiam seus corpos, mas eles não, se consumiam. Seus olhos cheios de dor e desespero estavam fixos em mim, como se eu fosse sua última esperança de salvação. Uma mulher se destacou da multidão. Reconheci-a imediatamente. Era Mariana, a secretária que eu havia visto no subsolo anos antes. Ela estendeu a mão para mim, seus olhos implorando. Por favor, ela sussurrou, sua voz um eco distante. Não nos deixe aqui. Ajude-nos a sair. Eu queria ajudar, queria fazer algo, qualquer coisa. Mas o terror me paralisava. Fechei os olhos com força, rezando para que tudo aquilo fosse apenas mais um pesadelo. Quando os abri novamente, estava sozinho. O elevador havia parado no térreo, suas portas abertas para um saguão vazio e silencioso. Cambaleei para fora, minhas pernas mal me sustentando. Naquela noite, sentado no chão frio do saguão, tomei minha decisão. Não podia mais continuar. O Andraus estava me destruindo, consumindo minha sanidade pedaço por pedaço. Na manhã seguinte, com as mãos ainda tremendo, entreguei minha carta de demissão. Seu Jorge, o zelador-chefe, não pareceu surpreso. Você aguentou mais do que a maioria, Antônio, ele disse, sua voz cansada. Este lugar, ele cobra um preço alto de todos nós. Saí do Andraus naquele dia jurando nunca mais voltar. Mas a verdade é que nunca realmente deixei aquele prédio. As memórias, os pesadelos e o medo. Tudo isso me acompanhou nos anos que se seguiram. Tentei reconstruir minha vida. Mudei de cidade e de profissão, tornando-me motorista de ônibus. Busquei a paz nas ruas movimentadas, no vai e vem constante dos passageiros. Maria e eu nos divorciamos alguns anos depois. Ela nunca entendeu completamente o que havia acontecido comigo. E eu nunca encontrei coragem para contar toda a verdade. Meu filho, Pedro, cresceu me vendo como um estranho, um homem assombrado por demônios invisíveis. Nosso relacionamento, embora cordial, nunca foi próximo. Como explicar a um filho que seu pai carrega o peso de almas atormentadas? Ainda hoje, mais de 2 décadas depois, acordo às vezes no meio da noite, suando frio, com o cheiro de fumaça em minhas narinas e o eco distante de gritos em meus ouvidos. Eu sei que essas são algumas das cicatrizes daqueles anos no Andraus. Cicatrizes invisíveis, mas profundas. Às vezes,
Tarde da noite, quando a cidade finalmente em silêncio, pego-me pensando neles, em Mariana, em todos os espíritos daquelas pessoas que vi no elevador. Será que ainda estão lá, revivendo eternamente seus últimos momentos? Ou será que, de alguma forma, encontraram paz? Para aqueles que duvidam, que acham que tudo isso não passa de delírios de um velho perturbado, eu digo: rezem. Rezem para nunca por algo assim. Pois eu sei que enquanto eu viver, eu nunca esquecerei os rostos daqueles espíritos que vi naquele prédio assombrado. Relato 2. Há 2 anos comecei a trabalhar como vigia noturno em uma faculdade no interior do Paraná. Era um trabalho tranquilo, ou pelo menos era o que parecia à primeira vista. Com o tempo, descobri que o terreno onde a faculdade foi construída tinha uma história assustadora. Antes, muito antes, aquele local era um cemitério indígena. E mais tarde, foi transformado em um campo de futebol, até que a faculdade fosse erguida ali. Os funcionários mais antigos sempre falavam sobre isso e sobre algo ainda mais sombrio. 4 assassinatos que teriam ocorrido naquelas terras. Eu, como muitos no começo, não levava isso muito a sério. Achava que essas histórias de cemitério antigo e assassinatos eram só lendas urbanas, típicas de cidades pequenas. Mas com o tempo, as coisas começaram a ficar mais evidentes. Logo nos primeiros meses de trabalho, eu notava algo estranho na guarita. Às vezes sentia o cheiro forte de cigarro, mas eu não fumo, e ninguém mais deveria estar ali. Pensava que o vento poderia trazer o cheiro de algum lugar, talvez da rua ou de algum canto escondido do campus, mas a cada vez parecia mais próximo, quase como se alguém estivesse fumando bem ao meu lado. Em outros momentos, o cheiro era diferente. Perfume. Um perfume forte, doce, que tomava conta do ar de repente e desaparecia do nada. O mais esquisito é que não havia ninguém por perto. A guarita fica a uma boa distância da recepção da faculdade, onde os funcionários costumam passar. Eu tentava não dar muita atenção a esses sinais. Afinal, trabalho noturno é solitário e, às vezes, a mente pode pregar peças. Mas um dia, algo aconteceu que simplesmente não consegui ignorar. Era um domingo e a faculdade estava fechada. Fazia minha ronda como de costume, andando pelos corredores vazios e silenciosos. De repente, senti aquele cheiro de perfume de novo, mas dessa vez era muito mais forte, como se alguém estivesse parado ao meu lado. Parei e olhei ao redor, mas claro, não vi nada. Um arrepio percorreu minhas costas, mas continuei andando. Quando cheguei próximo à porta do setor de RH, aconteceu o que mais me marcou naquela noite. Um vulto preto passou na minha frente, em alta velocidade, indo em direção à sala de reuniões dos professores. Eu fiquei paralisado. O campus estava trancado e não deveria haver ninguém ali. O que eu tinha acabado de ver? Será que era mesmo real? Depois daquela noite em que vi o vulto passando em direção à sala de reuniões, minha tranquilidade no trabalho foi embora. Eu tentava racionalizar o que tinha acontecido, mas nada parecia fazer sentido. A faculdade estava trancada e não havia como alguém estar ali. Mesmo assim, continuei trabalhando, tentando afastar o medo. Foi durante uma conversa com um dos funcionários da faculdade, dias depois, que as coisas ficaram ainda mais estranhas. Estávamos no café, trocando histórias, quando eu mencionei de forma casual o vulto que tinha visto. Ele me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Seus olhos ficaram tensos, como se ele já soubesse do que eu estava falando, mas não quisesse acreditar. Ele então me contou uma coisa que me deixou ainda mais inquieto. "Você não é o único a ver isso", ele disse. Naquela mesma semana, ele próprio tinha visto algo parecido. Um homem vestido de preto caminhando lentamente em direção à lanchonete da faculdade durante a noite. A parte mais estranha? Quando ele tentou seguir o homem para perguntar o que ele estava fazendo ali, o sujeito simplesmente desapareceu. Um segundo ele estava lá, e no próximo, nada. Só um frio cortante, do tipo que arrepia até os ossos. Você pode imaginar como eu fiquei depois de ouvir isso. Não era só minha mente pregando peças. Outra pessoa também tinha visto o homem de preto. E a cada detalhe que ele me contava,
Minha mente voltava àquela noite na porta do RH. O vulto, o perfume no ar, tudo começava a fazer um tipo de sentido sombrio. As noites seguintes foram de pura tensão. Eu fazia minhas rondas com o coração na garganta, prestando atenção em cada barulho, cada sombra. Foi então que, numa dessas noites, algo ainda mais aterrador aconteceu. Eu estava próximo ao prédio da administração quando ouvi o som de um balanço. Isso me intrigou, porque o único parque infantil que conhecia ficava do outro lado, no colégio vizinho, e a essa hora, não deveria haver ninguém por lá. O barulho aumentava, como se alguém estivesse brincando, e o som dos correntes do balanço rangendo ecoava pelo campus. Eu e outro vigia, que estava fazendo hora extra, decidimos ir até lá para ver o que estava acontecendo. Quando chegamos à borda do barranco que separa o campus da escola, a visão que tivemos me deixou gelado. No meio do parque, uma criança estava sentada no balanço. Usava um vestido branco. Os cabelos longos e sujos caíam sobre os ombros. Ela balançava devagar, mas o que me fez congelar de medo foi quando ela parou e se virou. Seu rosto estava borrado, como se não pertencesse a este mundo. Meu colega me olhou e, sem dizer nada, começamos a correr de volta para a faculdade. Descemos o barranco com uma rapidez que eu nunca havia experimentado antes. Ao chegarmos à guarita, a respiração pesada e o suor frio eram nossos únicos companheiros. Foi então que soubemos. A história daquela menina não era apenas um boato. Meses atrás, ela tinha sido encontrada morta no matagal atrás do colégio. Depois daquela noite no parque, a história da menina de branco não me deixava em paz. Eu mal conseguia dormir. Sempre que fechava os olhos, aquela imagem voltava à minha mente. A menina no balanço, o rosto distorcido, como se algo a tivesse arrancado do nosso mundo de uma forma cruel. Poucos dias depois, ainda com aquela visão perturbadora na cabeça, algo aconteceu que me fez pensar em desistir de vez daquele emprego. Era por volta de 1h30 da manhã. Eu estava sozinho na guarita, e o turno parecia ser como qualquer outro, até que meu colega chegou para trocar umas ideias e aliviar o silêncio. Ele estava agitado, mais do que o normal. "Você ouviu?" Ele perguntou com o rosto pálido. Eu não sabia do que ele estava falando, então balancei a cabeça tentando entender. O balanço, o mesmo som de novo, como se alguém estivesse brincando no parque do outro lado do colégio. Meu estômago revirou. Aquele mesmo som. A menina estava de volta? Antes que eu pudesse responder, um estralo alto no vidro da guarita nos fez pular das cadeiras. Olhamos para o lado e o que vimos foi simplesmente de arrepiar. Do outro lado do vidro estava ela. A menina do balanço com o mesmo vestido branco, os cabelos sujos e longos, e o rosto, aquele rosto borrado, sem feições. Meu colega ficou pálido, não conseguia falar nada. Corremos para fora da guarita, mas ao chegarmos lá não havia ninguém. A noite estava fria e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Tentamos entender o que tínhamos acabado de ver. "Não pode ser", meu colega murmurou. Decidimos voltar para dentro e antes de fecharmos a porta fomos verificar as câmeras de segurança. O que vimos nas imagens não parecia possível. A câmera capturou a menina, escalando o portão da faculdade como uma sombra distorcida, com movimentos rápidos e inumanos. Eu não sabia o que fazer, e naquele momento, o medo foi se transformando em algo mais forte. A certeza de que estávamos lidando com algo muito além da nossa compreensão. Corremos até o portão, mas não havia sinal dela. Era como se tivesse desaparecido no ar. Só o frio intenso e o cheiro de terra molhada permaneciam, como um aviso de que aquilo não era normal. Voltamos para a guarita, trancamos a porta e tentamos nos acalmar, mas o mal-estar tomou conta de nós. Aquela noite ainda estava longe de acabar. Aquela madrugada, depois de ver a menina escalando o portão nas câmeras, o clima na guarita estava insuportável. O medo tinha tomado conta de nós, e parecia que o tempo não passava. As horas pareciam se arrastar enquanto ficávamos ali, trancados, esperando algo pior acontecer. Por volta das 2h30, começamos a ouvir algo que fez o sangue gelar nas nossas veias. Passos, lentos e pesados, como se alguém estivesse caminhando do lado de fora da guarita. Olhei para o meu colega,
e ele estava branco como papel. Você ouviu isso? Ele sussurrou. Eu apenas assenti, sem conseguir responder. Os passos continuavam, ora mais próximos, ora mais distantes, mas sempre ali. Eu sabia que não podia ser um funcionário, muito menos algum estudante. A faculdade estava fechada, e ninguém deveria estar no campus àquela hora. Peguei a lanterna e, com o coração na garganta, me aproximei da janela para tentar ver o que estava acontecendo. Mas do lado de fora, a escuridão era impenetrável. Enquanto eu olhava pela janela, um barulho mais próximo me fez virar rapidamente. O trinco da porta da guarita começou a se mexer, como se alguém estivesse tentando abri-la. Não dava para acreditar no que estava acontecendo. Era como se algo invisível estivesse tentando entrar. Meu colega começou a rezar baixinho, e eu fiz o mesmo, sentindo um frio profundo invadir o ambiente. Os passos lá fora continuaram por mais alguns minutos, até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo que era quase ensurdecedor. Ficamos imóveis, esperando algum sinal do que viria a seguir. Mas nada mais aconteceu naquela noite. Quando o relógio finalmente marcou 3h30 da madrugada, a sensação de opressão começou a diminuir, como se a presença que nos atormentava tivesse ido embora. Meu colega estava visivelmente abalado. Ele era um cara durão, acostumado com situações tensas, mas aquilo era outra coisa. E foi nesse exato momento que ele me disse algo que eu jamais esquecerei. Eu não fico mais aqui. Ele pediu demissão no dia seguinte. E desde então, todos os vigias que vieram para cobrir aquele turno não duravam mais de um mês. Sempre era a mesma história. Eventos inexplicáveis, sensação de mal-estar e pedidos de desligamento. O que estava acontecendo ali era algo que ninguém conseguia explicar. E a cada noite, o medo crescia mais e mais. Naquela semana, eu percebi que também não sabia quanto tempo mais eu conseguiria aguentar. Depois que meu colega pediu demissão, a tensão no trabalho aumentou ainda mais. Cada vigia que o substituía não durava muito tempo. Eu sabia que não estava sozinho naquela faculdade, mesmo quando parecia estar. Algo estava ali, sempre à espreita. Eu só não sabia o que era. Ainda. Naquela última noite, algo aconteceu que me fez tomar uma decisão definitiva. Era uma madrugada comum, silenciosa, até que, por volta das 2h da manhã, o sistema de câmeras começou a falhar. As imagens piscavam, apareciam estáticas e, em seguida, voltavam ao normal, mas com interferências. A essa altura, eu já sabia o que isso significava. A presença estava se manifestando de novo. Eu tentava manter a calma, mesmo com o suor frio escorrendo pelas costas. Saí da guarita para fazer minha ronda, e a escuridão ao redor parecia mais densa do que nunca. Cada passo ecoava pelo campus vazio. O som dos meus próprios pés era a única coisa que ouvia. Foi quando passei pela área do RH, o mesmo lugar onde tinha visto o vulto pela primeira vez, que senti um cheiro forte de perfume. Aquele perfume doce e enjoativo. Meu corpo ficou paralisado e o ar ao meu redor parecia mais pesado. Eu não conseguia me mexer, como se algo invisível me segurasse. De repente, um barulho veio do fundo do corredor. Passos. E não eram os meus. O som ficou mais próximo, cada vez mais rápido, como se alguém estivesse correndo em minha direção. Eu virei o rosto e lá estava ele. O vulto. O homem de preto. Mas dessa vez ele não desapareceu. Ele parou a poucos metros de mim, imóvel. A única coisa que eu podia distinguir era seu contorno sombrio. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Aquela figura ficou ali por alguns segundos até que começou a se mover, em minha direção. Eu não pensei duas vezes. Saí correndo, disparando em direção à guarita. O som dos meus passos parecia ecoar por todo o campus, e eu sentia o vulto atrás de mim como uma sombra me perseguindo. Ao chegar na guarita, me tranquei e corri para ver as câmeras. Nas imagens, vi a porta da guarita. E bem diante dela, a figura escura. O homem de preto. Ele ficou ali parado, olhando diretamente para a câmera, até que lentamente desapareceu.
Foi nesse momento que eu soube que não poderia mais continuar ali. Algo naquela faculdade era muito mais antigo e maligno do que qualquer um de nós poderia imaginar. Eu estava lidando com forças que estavam além da compreensão humana. Na manhã seguinte, entreguei meu pedido de demissão. Agora, olhando para trás, eu me pergunto: o que era aquilo? Quem eram essas figuras que se manifestavam ali? Talvez nunca saibamos a verdade completa. E você, que ouviu essa história, o que acha que aconteceu naquele lugar? Relato 3. Trabalhar à noite tem suas peculiaridades. No começo, a gente até acha que vai ser tranquilo, mas com o tempo, o silêncio vai ficando pesado, o escuro começa a incomodar, e de repente, o que parecia ser só mais uma noite, se transforma em algo diferente. Eu já estava há anos nessa vida de vigilante, rodando por vários postos, ajudando os colegas, dando aquele apoio moral nas madrugadas longas. O serviço não era moleza, mas a gente se acostuma. Ou pelo menos acha que se acostuma. Na época, eu era inspetor rondante. Ficava passando pelos postos para ver se estava tudo certo, se os guardas estavam bem. A gente fazia as rondas, trocava ideia de vez em quando, matava o tempo. Eu lembro bem daquelas noites no porto de uma antiga petrolífera, ali na Arthur Bernardes. Um lugar enorme, cheio de contêineres, guindastes, navios ancorados. Era sempre frio. O vento batia forte e o barulho das águas do rio dava uma sensação estranha. Como se tivesse sempre alguém por perto. Mas era só impressão. Ou pelo menos era isso que a gente gostava de acreditar. O que vou contar começou justamente lá, no Pier 12. Era um lugar que, para ser bem sincero, nunca fui muito fã. Não sei explicar bem o porquê, mas tinha algo naquele canto que me deixava inquieto. E pelo visto, eu não era o único a sentir isso. Um dos guardas que trabalhava lá era o João. Um cara na dele, discreto, mas que sempre cumpria seu papel. Só que nas últimas semanas ele tinha mudado. Não falava muito, ficava mais na dele, sempre de cara fechada. Os outros colegas até comentavam: "Pô, o João tá estranho, né? O que será que tá pegando?" Mas a gente deixava passar, achava que era cansaço, algo normal no serviço noturno. Eu mesmo não estava dando muita bola, até que numa dessas rondas, um dos guardas veio me contar uma história. Ele disse que o João andava meio perturbado, falando umas coisas estranhas. Contou que o João tinha comentado que não gostava mais de trabalhar no Pier 12. E o motivo? Ele dizia que sempre depois de certa hora, via um homem acenando para ele, lá perto do guincho, perto da rampa. Só que quando ele ia se aproximar, o sujeito sumia. Sumia assim, do nada. Eu ri na hora. Achei que era piada, que o pessoal tava de zoeira com o João, porque esse tipo de história não era novidade nas madrugadas solitárias. Todo mundo que já trabalhou de noite sabe que a cabeça prega peças. Com o tempo, os barulhos parecem mais altos, as sombras maiores. É cansaço, pensei, mas o João não estava achando graça. A verdade é que ele parou de contar essas histórias para os outros. O pessoal começou a zoar ele, a tirar sarro, e isso mexeu com o João. Ele ficou mais isolado, passava o plantão quieto, só cumprindo a rotina, sem interagir muito com a galera. Não dava mais risada, não participava das conversas de sempre. Até o jeito de andar parecia diferente, mais pesado, mais apressado, como se ele quisesse que a noite acabasse logo. Por mais que o pessoal tentasse puxar conversa, João estava na defensiva. Quando alguém perguntava: "E aí, João, ainda tá vendo o fantasminha?", ele só balançava a cabeça e saía de perto com aquele olhar de quem já estava de saco cheio da piada. A verdade é que ele estava com medo, mas ninguém queria acreditar. E aí eu comecei a me perguntar: será que tem alguma coisa mesmo? Ou será que o João tá ficando maluco por causa do turno noturno? Naquela noite decidi prestar mais atenção. As noites continuavam frias e a tensão no ar só aumentava. Eu tentei tirar aquela história da cabeça, seguir com as rondas, mas, toda vez que passava pelo Pier 12, alguma coisa não me deixava em paz. João estava cada vez mais estranho, e os outros vigilantes já começavam a comentar mais. Parecia que a história do homem misterioso estava mexendo com a cabeça de todo mundo, mas ninguém levava a sério de verdade.
Era só piada, brincadeira de quem não tinha mais o que fazer durante o plantão. Um dia, durante uma das trocas de turno, me sentei para conversar com um dos guardas que estava terminando o expediente. A gente falava sobre a rotina, os turnos cansativos quando ele soltou. Cara, você já ouviu a história do João? Ele jura que tá vendo um cara toda noite no Pier 12. Mas é só ele, né? Porque ninguém mais viu nada. Eu mesmo nunca vi. Eu ri. Mais por reflexo. Mas fiquei curioso. Como assim? O que ele anda dizendo? Perguntei, tentando disfarçar meu interesse. Ele contou pra mim e pra mais uns caras que, de uns tempos pra cá, sempre depois das 3 da manhã, ele começa a ver um homem acenando pra ele perto da rampa do guincho. Um cara alto, magro, mas meio apagado, sabe? Ele disse que toda vez o sujeito faz sinal pra ele se aproximar, mas quando o João chega perto, puf, o cara some. Some do nada, como se nunca tivesse estado ali. Eu senti um calafrio. Não era o tipo de coisa que se ouve todo dia. Fiquei pensando no que poderia ser. Será que era coisa da cabeça dele? Ou será que tinha algo mais? Mas antes que eu pudesse pensar mais a fundo, o guarda continuou. João parou de contar pra gente, porque a galera começou a tirar sarro, né? Dizendo que ele estava vendo coisas, que precisava dormir mais ou que estava ficando maluco. Aí ele se afastou. Mas eu vou te dizer... Ele abaixou a voz, olhando para os lados como se tivesse medo de ser ouvido. Teve uma noite que eu fiquei de plantão com ele lá no pier, e olha, eu não vi nada, mas a sensação era estranha, sabe? Aquele tipo de noite em que o vento tá gelado demais e o silêncio parece gritar no seu ouvido. Sei lá, não sou muito de acreditar nessas coisas, mas... vai saber, né? Eu ouvi aquilo com atenção, mas ainda sem acreditar completamente. Tem muita história que rola no turno da noite. O cansaço e a solidão fazem a gente ver coisas. Mas a maneira como o guarda falou com aquela pontinha de medo na voz me deixou com uma pulga atrás da orelha. Enquanto o tempo passava, João ficava cada vez mais isolado. As piadinhas continuavam, mas ele já nem respondia. Quando alguém falava sobre o fantasminha do guincho, ele só abaixava a cabeça e seguia seu caminho sem olhar para ninguém. Dava para ver que aquilo estava mexendo com ele. E, para falar a verdade, começou a mexer comigo também. Quanto mais eu ouvia as histórias, mais minha curiosidade crescia. E, ao mesmo tempo, um incômodo, um desconforto, como se aquela coisa no pier fosse maior do que parecia. Foi então que, numa dessas noites geladas, João resolveu abrir o jogo com um dos colegas mais próximos. Ele disse que aquilo tinha começado de repente, sem aviso. Nas primeiras noites, ele achava que era só alguém passando pelo porto, talvez um trabalhador, alguém que ele não tinha notado antes. Mas o homem parecia sempre aparecer no mesmo lugar, no mesmo horário, e fazer o mesmo movimento: acenar, chamar. No começo, João até tentou ignorar. Pensou que era impressão, reflexo de luz, qualquer coisa. Mas depois de uns dias, não deu mais para fingir que não estava acontecendo. O cara tá lá toda noite, e eu vejo ele claro como vejo você agora. Só que quando eu chego perto, ele some. Vai embora sem deixar rastro. Eu tento chamar, falar, mas é como se ele só quisesse me levar até aquele maldito guincho. Ele desabafou com os olhos arregalados e a voz tremendo. A partir desse ponto, o João nunca mais teve paz. Começou a aparecer com olheiras, sempre nervoso como se estivesse esperando a próxima aparição. E as noites passaram a ser longas demais para ele. Mas apesar de tudo isso, João nunca contou para ninguém, oficialmente. Não comunicou nada aos superiores. Ele tinha medo de perder o emprego, medo de acharem que ele estava desequilibrado. E no fundo, eu entendia. Vigilante que começa a falar demais sobre visões, acaba sendo afastado, às vezes para nunca mais voltar. Era uma linha tênue entre o medo do que ele via e o medo do que as pessoas iam pensar. Eu sabia que tinha algo errado, mas até aquele momento eu ainda estava cético. Foi então que, numa dessas noites, eu decidi tirar a prova. Na próxima ronda, eu ia pro Pier 12 com ele. Queria ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo, da cabeça.
Por mais que tentasse me convencer de que era só imaginação, algo me dizia que precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo com o João. Afinal, a gente conhece as manias dos colegas, sabe quando alguém está só cansado ou quando tem algo realmente errado. E o João, bom, ele estava definitivamente diferente. Então, numa dessas noites geladas, eu tomei a decisão. Ia pro Pier 12 junto com ele só para tirar a prova. Falei com um dos vigilantes da Petrobras, pedi que ele me acompanhasse. A ideia era simples. A gente chegava lá e ficava de longe, observando o João, vendo o que ele fazia, o que ele via. Se tivesse algum engraçadinho pregando peça, a gente pegava na hora. Se fosse só coisa da cabeça dele, bom, eu mesmo ia ver que não tinha nada e botar um ponto final nessa história. Quando a noite caiu de vez, o frio aumentou. O vento batia forte e eu sentia um certo peso no ar. O porto, que de dia era cheio de movimento, à noite ficava parecendo um lugar esquecido, abandonado. Só o som das águas batendo contra os pilares e o ranger das estruturas de metal preenchiam o silêncio. Tudo parecia quieto demais, parado demais, como se algo estivesse esperando. A gente chegou no pier sem que o João notasse. Fiquei atrás de uns contêineres junto com o outro guarda. Dava para ver o João de longe com a lanterna pendurada na cintura, caminhando de um lado para o outro. Mas, diferente das outras noites, ele parecia agitado, olhando para os lados o tempo todo, com os braços cruzados como se estivesse tentando se proteger do frio, mas eu sabia que não era só isso. Tinha algo mais. Foi então que ele parou. Fiquei observando. João olhou fixamente para um ponto específico, bem perto do guincho, aquele que ele sempre mencionava. O jeito como ele olhou, parecia que estava vendo alguém de verdade. Ele começou a tremer e dava para ver de longe o medo no olhar. Minha espinha gelou, mas tentei manter o foco. A gente precisava ver mais antes de agir. De repente, ele levantou a mão, como se estivesse respondendo a alguém. Começou a andar na direção do guincho, lentamente. O silêncio ao redor só aumentava, e o vento que antes batia forte, agora parecia ter sumido, como se tudo estivesse parado, esperando pelo próximo movimento. Aí, aconteceu. "O que tu queres comigo? Deixa eu trabalhar em paz", João gritou, a voz carregada de desespero. Eu e o outro guarda trocamos olhares, a adrenalina subindo. Tínhamos que agir. Se tinha alguém ali, a gente não podia deixar escapar. Era nossa responsabilidade. Sacamos as armas e avançamos devagar, tentando nos aproximar sem fazer barulho. João continuava andando, falando sozinho, ou pelo menos era o que parecia. Não dava para ver ninguém perto dele, mas ele agia como se estivesse seguindo alguém, como se houvesse uma pessoa ali, guiando ele. Me aproximei mais, até que fiquei a poucos metros do guincho, pronto para agir. "João", chamei no rádio, tentando trazê-lo de volta à realidade. Mas o que eu ouvi em resposta foi só um chiado forte, um som de interferência que me deixou mais nervoso. Fui até ele o mais rápido que pude, mas com cuidado. Não dava para sair chegando de qualquer jeito. Vai que era mesmo alguém tentando pregar uma peça, ou pior, um ladrão, um daqueles ratos d'água que costumavam roubar do porto. Quando me aproximei o suficiente, dei uma olhada ao redor. Não tinha ninguém, nenhum movimento, só o João ali, parado, tremendo. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, como se estivesse acordando de um pesadelo. "Quem era?" Perguntei, me identificando logo para evitar que ele tomasse um susto maior e fizesse besteira. João demorou a responder. Ele olhou para o outro guarda, que também estava comigo, e balançou a cabeça, parecendo confuso. Eu percebi na hora. Não era ladrão. Não era brincadeira. Tinha algo muito estranho acontecendo ali, e o João estava no meio disso. "Com quem tu estava falando, João?" Perguntei mais calmo, tentando entender. Ele hesitou, olhou para o chão, e aí eu soube que ele não queria responder na frente de mais ninguém. O medo de ser ridicularizado de novo estava ali, claro no rosto dele. "Espera aqui", falei para o outro guarda. "Deixa eu conversar com ele a sós." O outro guarda assentiu, meio relutante, mas entendeu a situação. Quando ele se afastou,
João respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar algo que guardava há tempo demais. Eu não tô louco. Ele começou, a voz fraca, mas firme. Tem um homem. Ele aparece toda noite, sempre no mesmo lugar. Ele não fala nada, só acena para mim, como se quisesse que eu fosse até ele. E quando eu vou, quando chego perto, ele some, desaparece na minha frente. As palavras saíram da boca dele com um peso enorme, como se aquilo estivesse preso na garganta há muito tempo. E naquele momento eu sabia que tinha que ouvir. Mesmo sem acreditar completamente, eu sabia que João acreditava. E isso já era suficiente para me fazer seguir em frente. Eu ainda não sabia o que era aquilo, mas uma coisa era certa. A história do João não era só coisa da cabeça dele. João estava ali na minha frente, ofegante, os olhos fundos de quem não dormia direito há dias. Eu sabia que ele estava no limite. O medo que ele tentava esconder durante o dia, longe dos outros guardas, agora explodia ali só entre nós. Fiquei quieto por uns segundos esperando ele se acalmar e me contar tudo. Eu sabia que tinha mais por trás daquela história. Tá, João. Comecei tentando manter a calma para não aumentar a tensão. Mas o que você tá vendo? Que homem é esse? Ele olhou para o chão, passou a mão na testa, como se quisesse encontrar uma forma de explicar. Era visível que ele estava lutando com as palavras. Eu nem sei como te dizer isso direito. Ele suspirou, olhando para os lados, como se tivesse medo de que alguém estivesse ouvindo. Nas primeiras vezes eu achei que era coisa da minha cabeça. Só pode, né? Quem é que acredita numa coisa dessas? Ele soltou uma risada curta, sem graça, meio desesperada. Eu pensei que estava ficando doido, mas ele não parava de aparecer, sempre ali naquele guincho. O vento assobiava entre as estruturas de metal, e o som das ondas batendo contra os pilares do pier criava um clima ainda mais estranho. O silêncio que se instalou entre nós parecia fazer parte do mistério. Como ele é? Perguntei, tentando entender melhor. João balançou a cabeça, franzindo a testa, como se as memórias pesassem. Eu vejo ele de longe, sempre do mesmo jeito. Um homem magro, meio alto, com uma roupa velha, daquelas de operário antigo, sabe? Parece sujo de graxa ou de alguma coisa. Ele só me olha e acena, me chamando. Mas quando eu chego perto, puf, ele fez um gesto com a mão como se o homem desaparecesse no ar. Desaparece. Some na minha frente. Não deixa rastro. Nada. Eu fiquei calado, processando o que ele dizia. Já tinha ouvido histórias estranhas na vida, especialmente nesse trabalho, onde as madrugadas silenciosas fazem a imaginação correr solta. Mas o João estava tão abalado que não parecia ser só imaginação. Ele estava vendo aquilo com uma convicção assustadora. Mas ele não fala nada? Continuei, tentando juntar mais peças desse quebra-cabeça. Nunca. João balançou a cabeça de novo com uma expressão de quem revivia o medo a cada palavra. Ele só acena como se quisesse me mostrar alguma coisa. E sempre vai para o mesmo lugar, toda noite. E quando eu não sigo, ele aparece mais vezes até eu ir atrás. Mas eu nunca encontro nada lá. Eu pensei em tudo que ele tinha acabado de dizer. Era uma história e tanto, mas o que me intrigava mais era o fato de ele sempre ver o homem no mesmo lugar. Se fosse só uma alucinação, talvez acontecesse em qualquer parte do pier. Mas não. Era sempre perto daquele guincho, como se tivesse algo ali, esperando ser descoberto. João, por que você não falou nada disso antes? Perguntei. Já deu para ver que isso tá te afetando. O que você tá esperando para pedir ajuda? Ele soltou um suspiro pesado e abaixou a cabeça de novo, mexendo no rádio com as mãos trêmulas. E você acha que eu ia contar isso para alguém? A voz dele saiu fraca, como se fosse um sussurro. Quem ia acreditar? Todo mundo já tá tirando sarro de mim. Se eu abrir a boca, vão dizer que eu tô louco. Vão me afastar, me mandar pro psicólogo e depois eu perco o emprego. E para piorar, se isso for verdade mesmo... Ele levantou a cabeça, me olhando nos olhos com uma intensidade que me fez estremecer. Se esse homem for real, então o que ele quer comigo?
Aquela pergunta pairou no ar, mais pesada do que qualquer coisa que eu tivesse imaginado. Não era só a ideia de perder o emprego que estava pesando no João. Era o medo do desconhecido. Medo de que aquilo que ele estava vendo não fosse uma ilusão, mas algo muito real. Algo que ele não sabia como lidar. Eu tentei pensar em algo para dizer, mas nada me parecia certo. A sensação de impotência tomava conta. Como ajudar um colega que estava sendo perseguido por algo que nem a gente sabia se existia de verdade? Foi aí que eu decidi que não dava para parar por ali. João estava com medo. E agora eu também começava a sentir que tinha mais naquela história do que parecia. Precisava entender o que era aquele lugar, o que acontecia no Pier 12 e, principalmente, quem era aquele homem que assombrava o João todas as noites. Olha, João, falei tentando ser firme. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vou te ajudar a descobrir. Não vou deixar isso passar. Amanhã mesmo eu vou falar com os caras mais antigos aqui da Petrobras, ver se alguém sabe de alguma coisa sobre esse guincho, sobre o lugar. Qualquer coisa. Se tem algo aqui, a gente vai descobrir. Mas por enquanto, tenta ficar calmo. Ele assentiu, ainda meio hesitante, mas parecia aliviado por não estar mais sozinho nessa. Agora, o mistério não era mais só dele. E eu sabia que a gente precisava de respostas, antes que esse negócio deixasse João ainda mais abalado. Naquela mesma noite, enquanto o turno terminava e o sol começava a se levantar, eu já tinha decidido. No dia seguinte ia começar a investigar. Precisava saber se havia alguma história enterrada naquele pier, algum evento do passado que pudesse explicar o que estava acontecendo com o João. Alguma coisa, alguma peça que desse sentido a tudo aquilo. E quanto mais eu pensava, mais claro ficava que o homem que João via não era só uma alucinação, não era só coisa da cabeça dele. Na manhã seguinte, depois de uma noite agitada e sem dormir direito, eu comecei a minha busca por respostas. Precisava entender o que havia de errado com aquele pier e, principalmente, com o guincho onde João sempre via o homem desaparecer. Tinha que haver uma explicação, alguma história que jogasse luz nesse mistério. Fui até o escritório da Petrobras, onde sabia que alguns funcionários antigos ainda trabalhavam no administrativo. Eles estavam ali há tanto tempo que já tinham visto de tudo naquele lugar. Se algo aconteceu no passado, algum acidente ou coisa parecida, esses caras saberiam. Conversei com um deles, o Sr. Geraldo, que já tinha mais de 30 anos de serviço no porto. Ele era da época em que ainda se fazia tudo na mão, sem tanta tecnologia. Se tinha uma pessoa que poderia saber o que acontecia naquela área, era ele. E como imaginei, bastou mencionar o Pier 12 para ver a expressão dele mudar. Um franzido de preocupação apareceu no rosto do homem, como se ele soubesse exatamente do que eu estava falando, mas não gostasse nada da ideia de relembrar aquilo. O que você sabe sobre o guincho do Pier 12? Perguntei sem rodeios. Geraldo suspirou fundo, tirou os óculos e esfregou o rosto como se a lembrança o incomodasse. Olha, ele começou hesitando. Aquilo ali, aquele pier já deu muito problema, rapaz. Eu nem gosto de falar sobre isso. O que você quer saber? Tudo, respondi. Tem um vigilante trabalhando lá, o João. E ele anda vendo umas coisas estranhas. Um homem que aparece e desaparece. Sempre no mesmo lugar, perto do guincho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Geraldo me olhou com uma expressão séria e então murmurou. Eu sabia que isso ia voltar. Me ajeitei na cadeira, esperando que ele continuasse. Eu sabia que havia algo mais profundo ali, algo que ninguém falava abertamente. Isso aconteceu há muito tempo. Ele começou a contar, com a voz baixa, quase como se não quisesse que ninguém mais ouvisse. Foi antes mesmo da Petrobras assumir esse pedaço aqui. Na época, isso aqui era outro tipo de porto, com bem menos estrutura. Aconteceu um acidente feio. Um trabalhador morreu, bem ali no Pier 12. Um acidente? Perguntei, agora muito mais atento. Sim, Geraldo confirmou com um olhar pesado. Um container se soltou de um dos guinchos e caiu em cima de um dos operários.
Ninguém sabe direito como aquilo aconteceu, mas foi rápido. Não deu tempo nem de gritar. O coitado morreu na hora, esmagado. Dizem que o corpo dele ficou ali por horas até conseguirem tirar tudo. E depois disso, o lugar nunca mais foi o mesmo. Um frio percorreu minha espinha. A imagem de João vendo aquele homem acenando perto do guincho começou a fazer sentido na minha cabeça. Você acha que esse homem que o João vê pode ser o espírito desse operário? Perguntei, quase sem acreditar que aquelas palavras estavam saindo da minha boca. Geraldo balançou a cabeça como se já tivesse pensado na mesma coisa muitas vezes. Eu não duvido, rapaz, ele disse. Tem muita coisa que a gente não entende nesse mundo. O que eu sei é que depois daquele acidente ninguém mais queria trabalhar naquele pier. Tinha sempre alguma coisa errada por lá. Gente ouvindo vozes, vendo sombras. Uma vez um trabalhador disse que sentiu alguém tocando o ombro dele, mas quando se virou não tinha ninguém. A história foi morrendo com o tempo, porque as pessoas vão esquecendo. Mas eu sabia que um dia isso ia voltar. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. O espírito do operário morto, um acidente trágico e uma alma que não conseguia descansar. Seria possível? Eu não acreditava muito nessas coisas, mas o que estava acontecendo com João não podia ser só coincidência. Voltei ao Pier 12 naquela noite, mais determinado do que nunca. Quando cheguei, encontrei João no mesmo estado de sempre, nervoso, com as olheiras fundas, olhando para o chão. Chamei ele de canto e contei o que tinha descoberto. Falei sobre o acidente, o operário morto e o guincho. Ele ficou quieto por um tempo, absorvendo a informação. Depois balançou a cabeça. Então é isso? Ele murmurou, a voz carregada de alívio e medo ao mesmo tempo. Ele só quer que alguém o veja? Que alguém entenda o que aconteceu com ele? Acho que sim, respondi, tentando manter a calma. Talvez ele só queira ser reconhecido, que alguém saiba da história dele. Esse lugar está carregado de lembranças ruins, João. E pelo visto ele ainda não conseguiu ir embora. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. João foi até o guincho mais uma vez, mas dessa vez ele não estava com medo. Eu o segui de longe observando. Quando ele chegou perto do guincho, parou, olhou fixamente para o vazio e então, pela primeira vez, ao invés de acenar, ele disse em voz baixa: Eu sei o que aconteceu com você, e agora você pode descansar. João ficou parado por alguns segundos, como se estivesse esperando por uma resposta. Mas nada aconteceu. Não houve vento forte, não houve chiado no rádio. Apenas o silêncio. A partir daquela noite, João nunca mais viu o homem. Ele voltou a ser o mesmo de antes, interagindo com os colegas, mais leve, mais tranquilo. Aquele fardo que ele carregou por tantas noites parecia ter finalmente desaparecido. E eu? Bom, eu nunca contei essa história para ninguém além de vocês. Ninguém ia acreditar mesmo. Mas toda vez que passo pelo Pier 12, olho de canto de olho pro guincho e me pergunto: será que, de fato, aquela alma encontrou a paz? Ou será que, em algum momento, ele vai voltar a acenar, esperando que alguém mais preste atenção? No fim das contas, algumas perguntas ficam sem resposta. E às vezes, é melhor assim.